Olá, pessoal, boa noite a todos. Voltamos aos nossos webinars aqui agora de 2021. Bem-vindo a todos que estão por aqui com a gente. Então, Paulo, Gustavo, Fran, Rafael, Ricardo, Camilo. E eu resolvi começar esse ano até com algo assim mais avançado, né? Que é já para falar a parte de finanças descentralizadas para desenvolvedores. E durante aí os próximos meses a gente vai trabalhar umas outras coisas mais iniciantes também, tá? Então, tô começando agora, deixa eu só responder uma mensagem aqui. Pronto. E agora já tô com vocês de novo, tudo em ordem. Vamos começar. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é compartilhar minha tela com vocês. Eu confesso que eu passei mais de um mês sem fazer webinars, eu realmente precisava dessas férias, né? Tô até enferrujada para começar de novo aí. Preciso achar o botão para compartilhar a tela. Ótimo, então vocês já estão vendo a minha primeira tela, que é o pad que a gente usa sempre. Recomecei o pad do 01. Estou passando aqui no chat para vocês. Então, para quem não sabe ainda, para quem está começando agora, o que normalmente eu faço com vocês? Todo mundo que quer participar, realmente fazer as coisas junto comigo, entra aqui no pad. Eu vou copiar e colar aqui todos os códigos que eu vou usar. Aí você vai copiar e colar no seu computador. Então, é super fácil da gente trabalhar junto dessa forma. E eu gosto de começar no pad, para todo mundo entender como funciona, colocar o nome de todo mundo. Porque daí a gente vê que ele é realmente um pad colaborativo, todo mundo consegue participar. Então, todo mundo consegue escrever, só que todo mundo também consegue apagar tudo, recortar tudo, então só essa parte que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Sempre lembra que você vai copiar e não que você vai recortar o material que eu vou colocar por aqui, tá bom? E mesmo se a gente tiver, independente do número de participantes, eu vou fazer o mesmo processo. Eu acho que hoje vai ser mais tranquilo que o de ontem. Tá? Ontem eu fiz esse webinar em espanhol, nossa, estava lotado mesmo. Ele até demorou mais tempo do que o normal, porque a gente estava com 20, 30 pessoas interagindo, então estava muito bom. E hoje o de português eu acredito que realmente seja um pouco mais tranquilo. Então, começando, hoje a gente está falando de finanças descentralizadas, né? Mas mais especificamente da parte do Uniswap, do RSK Swap. Ah, espera aí que eu vou abrir um material que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui na outra tela. E para quem lembra, eu tenho também, até para quem não sabe, então eu tenho normalmente duas telas. Eu estou na minha esquerda vendo o que eu estou passando para vocês, é a tela que eu compartilho, mas na minha direita eu estou vendo o pad com vocês. Então é super comum eu estar acompanhando realmente o que está acontecendo, porque eu vejo o chat o tempo inteiro, eu respondo tudo em tempo real aí com vocês. E eu vou começar falando um pouquinho sobre mim antes da parte prática, que é, para quem então não me conhece, está começando agora, eu fiz aí Ciência da Computação e Pedagogia na USP, aqui em São Paulo. Nossa, eu preciso atualizar, gente. Deixa eu contar para vocês que no final do ano aí, eu terminei meu mestrado em Digital Currencies na Universidade da Nicosia, então eu sou mestre em Digital Currencies. Sou uma desenvolvedora há mais de 20 anos, especializada em blockchain. Publiquei o primeiro smart contract, mulher, né, que publicou um primeiro smart contract aqui no Brasil em produção, no Ethereum Mainnet, e ganhei alguns prêmios nos hackathons, eles já estão ficando até velhos, né, gente, porque o ano passado não tinha como fazer muita coisa aí com a pandemia, então esses foram os presenciais em 2019, e antes de começar a pandemia, foi o último evento que eu viajei para fora do Brasil, foi o It Denver, que tá rolando essa semana, tá? O It Denver está começando hoje, quem quiser participar, ele está no modelo online também, um pouco diferenciado. E o ano passado eu ganhei um prêmio do governo do estado do Colorado. E esse ano, uma das trilhas do It Denver inclusive, só do governo do estado do Colorado, que ele quer resolver problemas, ele quer ver o que as pessoas apresentam de soluções para eles. Muito interessante.
E o ano passado eu também fiquei muito feliz de ser escolhida aí na lista dos top 50 da Cointelegraph Brasil. Então, esse aqui, ele é até um material mais completo de finanças descentralizadas, que eu não vou falar tudo para vocês hoje. Então, eu tenho história, eu tenho muita coisa. Então, o que eu queria falar para vocês é só um básico, né, do que é finanças descentralizadas. Então, a gente está falando, então, de uma tecnologia open source, código aberto, transparente, que seja acessível a todos, que não precisa de permissão, que não tem KYC, que não tem autoridade central, e que não tem nenhuma regulação governamental também. E quando eu estou falando disso, o que eu queria mostrar para vocês até é direto a parte de derivativos, alavancagem. Estou quase chegando onde eu quero, tá? Para mostrar aqui. De exchanges descentralizadas. Uma coisa importante das exchanges descentralizadas é que elas têm uma diferença em relação a uma exchange que a gente chama de centralizada, ou até o modelo de exchange que existia antes, que era de livro de ofertas, que tinha lista de comprador, lista de vendedor. Então, só ia ter um trade quando tem um acordo no preço. Mas, quando a gente está falando de finanças descentralizadas, a gente usa o conceito de pool de liquidez, que é on-chain. Então, um pool ele é um par de ativos, e quem quiser participar do pool, você vai fornecer liquidez nesse par, ou seja, você vai depositar os dois ativos no par. E hoje o que a gente vai fazer aí com o Smart Contracts, a gente vai criar um token e depois vai criar outro Smart Contract que vai criar o pool de liquidez para a gente. Então, a gente vai fazer um pool de liquidez entre RBTC e o nosso token que a gente vai criar daqui a alguns minutinhos, tá? Então, lembre-se disso. Isso é um liquid pool que a gente fala, funciona em pares, e quando a gente entra, a gente fornece a mesma quantidade dos dois ativos. Quando eu falo em quantidade, é em relação ao valor, tá? Então, o valor que eu forneço de um, eu tenho que fornecer a mesma coisa do outro. Como hoje a gente vai definir o valor do nosso token, então, basicamente, a gente que vai definir quantos de um ativo eu vou fornecer para ter a mesma quantidade do outro, tá? Outra coisa interessante para vocês saberem do pool de liquidez é que ele é administrado por um smart contract. Então, a gente está falando que é tudo descentralizado, tudo smart contract. Então, essa parte, a gente vai enviar o par de tokens, a gente não vai entrar tanto no token que ele representa e que a gente recebe, e o importante é que a gente vai criar, então, o nosso pool, o nosso par, que vai ser nosso token e a RBTC. Então, agora que vocês já têm uma introdução do que é, então, o conceito do Uniswap, e até isso que a gente está falando, né, é o Uniswap. É o Uniswap que foi criado originalmente na rede Ethereum. Eu lembro da apresentação praticamente de lançamento do Uniswap em 2018 na DevCon de Praga, e foi um projeto que me chamou muito a atenção, assim, desde o início tem uma história interessante, tem fundamento, é um dos projetos que eu mais gosto. E esse projeto ele foi reproduzido, então, na rede da RSK, chamando RSK Swap, que é isso que a gente vai fazer. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, no pad, o nosso tutorial, que eu já escrevi um tutorial em português, publiquei hoje, tá fresquinho para vocês seguirem. E eu vou seguir, inclusive, os passos aqui do tutorial para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Muitos códigos eu vou copiar daqui, e aqui a gente tem todo o material que a gente precisa. Então, para começar, a gente tem que ter uma web wallet, e a gente vai fazer tudo no Remix, gente, que é uma ferramenta online muito prática aí do Ethereum, que eu adoro, sou apaixonada mesmo. Só que eu não vou fazer com MetaMask, eu vou fazer com a Nifty Wallet, que é uma outra carteira desenvolvida pela POA Network. A POA é uma sidechain do Ethereum, ela está baseada em Ethereum. Mas na Nifty Wallet, a gente já tem a configuração da RSK direto, que eu não vou ter que configurar. Quem tiver MetaMask e quiser, aí vai precisar fazer essa parte da conexão do MetaMask com a RSK, tá bom? Como eu vou fazer com a Nifty, eu não preciso fazer essa parte. E eu não tenho nem a Nifty instalada, eu vou começar do zero com vocês. Eu vou primeiro colocar 2 links aqui para vocês,
para a gente chegar, então, na NIFT Wallet. Então, e quem chegou agora e quiser participar, coloca seu nome aqui em cima, que daí a gente vai acompanhando o processo junto, tá bom? Então, aqui, ó, na NIFT Wallet, geralmente, eu não vou direto no link do Chrome, eu prefiro vir por aqui, porque o link do Chrome, ele pode mudar. Então, é mais tranquilo vir por aqui. Então, esse é a página da NIFT, este é o link do Chrome. E agora, que eu já estou com este link aqui, eu vou fazer a minha instalação no Chrome. Muito fácil, rápido, adicionar extensão, dá tempo de beber um pouquinho. Pronto, está instalado. Então, aqui agora, eu vou na NIFT Wallet, a minha, ela costuma desaparecer, pronto, fixar ela aqui do lado. Então, eu vou aceitar os termos de uso. Deixa eu deixar aqui num lugar mais bonitinho. Aceitei os termos de uso, eu vou definir uma senha, que se você esquecer essa senha, tudo bem, não tem problema. Então, estou criando a minha carteira, né? Depois que eu criei, eu tenho as minhas 12 palavras aqui, que é o meu mnemonic. Este aqui você não pode esquecer. Esqueceu esse, já era, perdeu tudo que você tinha na sua carteira, tá bom? Então, eles têm uma opção até para salvar, fazer download no arquivo, recomendo fazer o download, aí que você guarda no seu computador. E, deixa eu voltar aqui. Então, agora copiei as palavras para um lugar seguro. E estou na rede principal aqui. O que eu tenho que fazer é trocar a rede em cima para a rede que a gente vai utilizar. Então, depois da instalação, selecionar a RSK Testnet. Então, lá vou eu. Selecionar a RSK Testnet. Aqui está. Depois disso, a gente vai trabalhar com aqui na parte de RBTC de teste, né? Testnet. Mas eu preciso de faucets aqui. Então, eu vou pegar vou colocar para vocês aqui o faucet. Como eu já copiei esse aqui, tá? Eu vou tirar e deixar uma cópia só, tá bom? Então, aqui, ó, no faucet, a gente vai pegar alguns éteres para fazer os testes. Então, venho aqui no faucet, vou até fazer um refresh aqui, porque acho que o meu tá aberto desde ontem. Eu vou copiar meu endereço da wallet. Então, vim aqui na NIFT, copiei o endereço, venho aqui no faucet e coloco a informação aqui. Ixi, aqui era o CAPTCHA, né? Pera aqui é o meu endereço, aqui é o CAPTCHA. Pronto. É isso aí. Em 30 segundos eu vou ter meus RBTCs. Lembrando que o Ethereum, os blocos são minerados a cada 15 segundos. Na RSK, eles são minerados a cada 30 segundos. Porém, a gente está numa fase de Ethereum que o bloco vai ser, a sua transação vai ser incluída num bloco a cada 15 segundos se você pagar um gas muito alto. Mas quando eu falo muito alto, é muito alto mesmo. Dá uma olhada nisso aqui. RSK Gas Station. Então, olha isso hoje, gente. Para eu fazer uma transação no Ethereum, eu tenho que pagar 300 centavos de dólar, ou seja, 3 dólares. Transação básica, tá? Transferência, simplesmente. Para eu fazer a mesma coisa na RSK, eu tenho que pagar 3 centavos de dólar. A diferença hoje está em 800.000%. Então, e pensando que a gente tem na rede da RSK, basicamente, muitos dos produtos que a gente tem na rede Ethereum, que a gente pode... Ai, deixa eu fechar a janela, que tem muito barulho. Que a gente pode, mesmo os produtos que a gente não tem, a gente, por serem os mesmos smart contracts, a gente pode implementar aqui na RSK, quer dizer, você pode criar produtos aqui que já existem no Ethereum, né? Então, a gente tem aí um potencial muito grande de crescimento numa rede que tem menos produtos e que daí a gente pode fazer muita coisa legal com essa rede, tá bom? Então, é isso, ó, já mostrei para vocês a Gas Station, enquanto eu estava falando, a minha transação já foi minerada. Dá uma olhada aqui, ó, que eu tenho meu 0.05 RBTCs. Muito bem, próximo passo agora, vamos no Remix.
Vou passar esse link do Remix aqui para vocês, também no pad. Eu acho que eu já estava com o meu aberto, hein? Já. Deixa eu fechar as coisas que eu não estou usando agora. Então, aqui estou eu no Remix. E, como eu falei para vocês, o Remix ele é da Fundação Ethereum, mas a gente pode conectar numa web wallet, ou seja, numa carteira que está, por exemplo, aquela extensão do Chrome que a gente instalou, que é que poderia ser o MetaMask, mas que eu instalei a NIFT. Uma coisa importante quando eu chego aqui que eu recomendo vocês é, primeiro, vem aqui no terceira imagem, que é o segundo botão, e escolha aqui o Autocompile, para depois a gente não precisar se preocupar em compilar os smart contracts. Depois disso, a próxima coisa que a gente vai fazer é vir no quarto ícone aqui, e eu vou trocar o environment para Injected Web 3. Quando eu fizer isso, ele vai se conectar na minha NIFT. E pelo fato de eu já ter feito isso antes, ele não está pedindo autorização. Provavelmente a primeira vez que vocês fizerem isso, ele vai pedir a autorização. E aí você vai aceitar a autorização aqui de conexão. Uma coisa que você pode conferir para ver se você está na rede certa é, veja aqui que você vai estar na Custom Network número 31, que é o ID da rede da RSK. Outra coisa que você pode verificar, conferir, é o início aqui da sua conta, 3CB. Vamos ver aqui? A minha conta é a 3CB. Perfeito? Então, eu sei que eu estou na rede certa. E os meus 0.05 Ethers também estão aqui. Então, continuando até o que a gente estava fazendo, ó, já fiz primeiro essa parte da conexão do MetaMask, que a gente não precisou fazer agora. Já pegamos Ethers no Faucet. No Remix, a gente já habilitou o Solidity Compiler e já fizemos a conexão da nossa carteira com o Remix. Tudo isso está feito. E aqui até eu estou demonstrando como que é a autorização no MetaMask. Então, próximo passo, a gente vai criar um token. Mas eu tenho esse token que eu fiz, a primeira vez que eu fiz esse webinar foi em dezembro, na LabitConf em espanhol. Eu vou usar este exemplo que eu tenho aqui, mas eu vou fazer uma pequena mudança aqui na minha telinha do lado antes de mandar para vocês. Uma das mudanças é que o contrato do OpenZeppelin que eu estou importando, ele mudou um pouquinho. Depois eu vou até atualizar. Então, eu estou alterando aqui para passar para vocês, tá? E eu vou mudar o nome do nosso token. Então, hoje a gente está criando o Token Brasil. Então, vamos ser internacionais, ainda vai ser um Brasil com Z. E que mais que eu vou fazer? Já estou passando ele para vocês, hein? Deixa eu fazer já na tela de que vocês podem ver alguma coisa, né? Mais fácil. Então, vamos aqui. Então, esse vai ser nosso token, mas aqui, então, ele vai se chamar Token Brasil. E vai ser o nosso TBR. Agora, onde que eu vou criar isso, gente? Como é que eu faço para criar meu arquivo aqui? Puxa, eu tenho que mostrar isso para vocês. Então, como é que eu vou criar meu arquivo? Eu vou... deixa eu só colocar umas informações antes para vocês não se perderem, tá? Então, não pode esquecer do autocompile e não pode esquecer de conectar na rede. Então, se alguém chegar atrasado, aqui estão as informações. Então, agora, para a gente criar um arquivo novo, eu vou copiar o meu de ontem, que eu fiz em espanhol, e aí alterar com vocês. Então, eu vou usar o segundo botão, a gente vai, que é o Create a New File, e é o Token Brasil. Então, deixa eu fazer isso, porque eu não fiz ainda. Então, aqui estou eu. Vou no segundo botão. Cadê o sinalzinho de mais para eu criar um negócio, gente? Que legal, mudou. Eu não tenho mais um sinalzinho de mais aqui. É só você criar nesse, que antes eram mais, agora é só o símbolo de um arquivinho. Você vai criar o seu arquivo novo aqui. Olha isso, que mudou de ontem para hoje. Ontem, pegar a gravação de ontem já não estava assim. Então, esse aqui é o Token Brasil. Deixa eu copiar o que eu coloquei aqui no pad para vocês.
que é o que eu preciso utilizar. Então, aqui está. Ele já compilou, já disse que está tudo certo, ele já leu aqui todas as bibliotecas, e isso que eu estou fazendo agora é bem interessante para vocês saberem fazer, tá? Porque o que tem de diferente aqui? Eu estou, e só para entender um Smart Content, né? Então, primeira linha, a gente define a versão do compilador que a gente quer usar, depois eu estou importando uma biblioteca do OpenZeppelin diretamente do GitHub deles, online, super legal isso. E para vocês saberem, para entender melhor o que é o OpenZeppelin é uma empresa que faz auditoria de Smart Contracts, mas que também criou uma biblioteca de Smart Contracts que foram auditados por eles, então que são mais seguros, são mais confiáveis. E é um desses que a gente está utilizando para criar um token no padrão ERC20. Na próxima linha, eu estou definindo o meu token, que é um contrato, o nome dele, e eu estou dizendo que ele é um RC20, ou seja, ele vai herdar todas as funções do RC20 que eu estou importando do OpenZeppelin. Este RC20 aqui, ele importa outros ainda, viu? Se eu vier aqui, que eu já tenho ele aberto, ele está importando um monte de coisa. Tudo isso está vindo para o nosso token. Está pequenininho, né? Peraí. Aqui, para vocês verem o que está vindo para o nosso token. Voltando, então, aqui no Remix, no construtor, eu estou definindo quantos tokens eu vou criar inicialmente. E existem formas diferentes de criar token. No meu token, por exemplo, eu não vou poder emitir mais tokens depois. O que eu criar agora, está criado. E nós vamos criar 1000 tokens. E esses tokens vão ser enviados diretamente para o sender, ou seja, para a minha conta que está criando o token. Além disso, na parte do RC20, eu preciso passar como parâmetro o nome do token e o símbolo dele. É isso que a gente está fazendo. Com essa definição, veja se você tem o verdinho aqui no terceiro botão, que é o de compilação com sucesso. E vamos para o quarto botão, que é onde a gente faz o deploy deste token. Repara aqui no deploy que eu tenho que passar como parâmetro qual é o initial supply dele, que são quantos tokens eu vou criar. Então, eu quero criar 1000 tokens. Então, como é que eu vou fazer isso? O que vai acontecer? Eu vou passar aqui umas informações interessantes para vocês, que é isso aqui. 1000 tokens, eu tenho que acrescentar mais 18 zeros, que são as casas decimais. Para eu fazer essa conversão, eu venho aqui no... Eu já até estava com ele aberto, mas eu vou abrir de novo para vocês. No Ethereum Unit Converter, por exemplo, e aqui eu vou colocar 1000, como se fossem Ethers, e essa é a quantidade em Whey que eu tenho que colocar lá. Então, aqui eu posso saber que 1000 tokens, então, é igual a esta quantidade aqui com esse monte de zerinhos. E é isso que eu tenho que definir, então, no Initial Supply. Então, meu Initial Supply é isso. E depois eu vou clicar em Deploy. Deixa eu copiar isto, então, no meu Remix. Initial Supply, Deploy. Vou aprovar a transação na NIFT. Então, eu estou fazendo a publicação de um Smart Contract. O padrão da rede da RSK é de gas price, olha que baixinho, gente, 0.065. Eu vou aumentar para 0.7, só para garantir que tudo seja validado no próximo bloco, tá? Só para deixar um pouquinho mais rápido. E depois eu vou colocar o endereço do meu token aqui, por exemplo, para vocês saberem o endereço do meu token. Quem estiver fazendo comigo, quiser colocar seu endereço aqui também, pode colocar o nome e o endereço do seu token. Então, eu estou esperando agora a validação desta transação aqui, que é o Smart Contract. Enquanto isso, deixa eu olhar no meu tutorial se está tudo certinho. Ó. Viemos no File Explorer, criamos o token. Não precisamos compilar, porque já estava com o autocompile ligado, mas se precisasse, este era o processo que eu deveria fazer. Fizemos o deploy, olha aqui a quantidade de tokens, do lado do botão deploy, está feito. Então, é aqui que estamos. Quando isso aconteceu, eu já tenho aqui embaixo, ó, na parte do Remix,
por exemplo, que o token, a transação já está validada. Na parte esquerda, mais para baixo, em Deployed Contracts, eu vou ver que o token está aqui embaixo, ó. E eu posso expandir para ver os detalhes dele. Então, tudo isso foi herdado do token do OpenZeppelin. E aqui eu vou copiar o endereço do meu token. Então, tem um botão de cópia aqui. E é este que eu vou colocar aqui para vocês. Se alguém quiser ver meu token também, tá aqui o token, qualquer um pode acessar, porque está numa rede pública. Está na testnet, mas é pública para todo mundo. Eu vou pegar meu token agora, e só para garantir que está tudo em ordem com ele, aqui, por exemplo, eu posso ver qual é o nome dele, Token Brasil, essa parte eu sei que fica pequenininha, symbol, o TBR, o total supply, é aquele valor, 1000 tokens com 18 zeros, número de casas decimais, 18. Eu posso ver, por exemplo, o saldo da minha conta. Então, deixa eu vir aqui mais para cima, copiar o endereço da minha conta, e eu volto aqui no Balance Off, coloco a conta aqui, clico no Balance Off e vejo que o meu saldo tem que ser igual ao Total Supply. Tá certinho aqui. Eu também posso acrescentar o meu token na wallet, tanto faz se é MetaMask ou NIFT, eu tô na NIFT, né? Eu venho aqui em Tokens, Add Token, peraí, eu vou copiar o endereço dele primeiro, tá? Pronto. Senão eu tava com o endereço da minha carteira. Tokens, Add Token, Custom, colo o endereço dele, ele automaticamente reconhece o símbolo TBR, 18 casas decimais, adicionar. E olha que legal, gente, meus 1000 TBRs estão aqui bonitinhos. Perfeito. Próxima etapa, então, agora com vocês, vai ser interagir com o RSK Swap, ou seja, com os contratos que a gente tem da RSK Swap. E aí eu preciso explicar umas coisinhas para vocês a respeito disso. Então, o contrato que a gente usa para interagir é o router. E mesmo na RSK Swap, a gente está usando os nomes originais da Uniswap, ou seja, o contrato que a gente vai usar é o Uniswap V2 Router, 02 ainda. A gente precisa saber qual é o endereço dele. Então, este endereço na rede Ethereum, por exemplo, é um. Na rede da RSK é outro. Na rede da RSK, tanto o mainnet quanto o testnet é o mesmo, tá? Então, eu vou interagir com este endereço daqui a pouquinho. Vamos deixar ele por aqui que eu já mostro para vocês o que a gente tem que fazer. Para eu interagir com ele, e para vocês até entenderem como é que é interagir com o Smart Contract, para eu interagir com qualquer Smart Contract que esteja publicado na rede, eu tenho que saber duas coisas. Número 1, endereço do Smart Contract que eu quero interagir. Número 2, a ABI dele ou uma interface para ele. O que eu quero dizer com isso? Quais funções existem nesse Smart Contract? No caso, se eu crio uma interface, não necessariamente eu tenho que criar com todas as funções originais do Smart Contract. Eu posso criar só com as funções que eu quero utilizar, que é o que eu vou fazer agora. Então, a gente vai criar uma interface, mas eu terei menos funções. As funções que eu terei na minha interface são só o Add Liquidity, ETH, né, que é para adicionar liquidez. Eu quero saber o endereço do Wrapped Ether, que vai ser o equivalente para a gente do Wrapped RBTC, que eu preciso desse endereço porque eu vou interagir, a gente vai fazer a troca de tokens com ele. Eu quero essa função getAmountIn, que é para eu pegar a cotação do meu token depois, e o Swap ETH for Exact Tokens, que é para eu realmente fazer o swap, interagir com o RSK Swap. Então, é isso que são essas funções que eu vou utilizar. Se eu olhar o Uniswap V2 original, ele tem outras funções, tem muito mais funções. Eu achei até que eu tinha colocado ele aqui, eu não coloquei. Depois eu ponho o link dele aqui para vocês olharem, por curiosidade, aí tudo que a gente tem, tá? Então, o nosso próximo passo agora é criar o Interface Router. Então, aqui estou eu, Interface Router, vou copiar. Então, criar. Venho aqui, segundo botão, fecha esse artefact gigante, fecha esse GitHub, que é a importação que ele fez. Vou lá no botãozinho de Create a New File.
Ixi, ele fez dentro do GitHub, não quero, vem para cá. Clicar aqui no meu por garantia. Então, agora eu sei que ele está no mesmo nível, né, que é o que eu quero. Então, eu vou criar o arquivo interfacerouter.sol. E vou copiar o conteúdo que eu tenho aqui para vocês. Copiar aqui igualzinho. Ele só está com uma chave que não está indo para o lugar certo. Eu vou deixar ela bonitinha aqui. Então, agora eu copio esse cara. Com as licenças, tudo. Até o original de onde ele veio, tá? O meu tem menos coisas, mas seria esse o router original com todas as funções. Que é esse aqui, ó. Se alguém tiver curiosidade de saber quem é esse cara, deixa eu mostrar para vocês. Então, esse é o pessoal que até fez o RSK Swap, né? E esse é o Uniswap V2 Router, o original. Então, vocês vão ver que eles têm mais coisas. Tem Add Liquid somente, que é de token para token. Tem o ETH, que é o que a gente está usando. Tem Remover. Tem mais um monte de coisas aqui que eu não estou usando hoje. Então, eu criei uma interface somente com as funções que eu preciso. E como é que agora eu tenho que associar essa interface ao smart contract do router que já está publicado? Essa associação eu faço, então, aqui no quarto botão, eu vou fechar o token aqui, e isso quer dizer que eu não vou fazer um deploy da interface, eu vou acessar esta interface no endereço que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, para a gente fazer isso, deixa eu só anotar essas informações para vocês, para quem quiser. A gente vai fazer, então, cadê? Onde está? Então, importante a gente colocar aqui que você não vai fazer. Não faça deploy. Vai usar o @address com o endereço. Então, no @address, qual o endereço que eu vou usar mesmo? Deixa eu pegar ele aqui bonitinho, um pouquinho mais para cima, este endereço. Então, no @address, eu vou usar este carinha aqui, que é o endereço que precisa. Então, lá vou eu, @address, está selecionado aqui o contrato da interface router, e lá vou eu, então, clicar, e aí eu posso vir aqui um pouquinho mais para baixo e olhar que eu tenho, então, a interface pronta aqui. E eu não sei se vocês sabem qual é a diferença dessas corzinhas aqui que o Remix coloca para gente. Azul são funções que são views, ou seja, elas não gastam éteres, elas são executadas no nó que eu estou conectada, no caso é o nó da NIFT, né? Então, aqui, ó, isso aqui, esse getSamountin é uma view, aqui, ó, view. E esse aqui, que ele é público também, simplesmente eu estou pegando o endereço, é uma view também. Vermelho quer dizer que eu vou enviar, vou gastar gas para executar essa transação, mas também eu vou enviar RBTCs ou Ethers, né? Eu vou usar esse campo value aqui para enviar alguma coisa. E só para ir aqui nesse outro e vocês saberem, as laranjinhas também são funções que eu gasto Ethers, mas que não necessariamente elas são payables, ou seja, eu não envio Ethers junto com elas. Tá? Então, essas que são as diferenças de todas elas. Então, aqui está a interface, vamos deixar ela aí 1 minuto, porque eu queria mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Eu não vou fazer no aplicativo, eu vou fazer com o Smart Contract, mas vamos entender como é que funciona no aplicativo. Aqui, eu estou no aplicativo da RSK Swap, deixa eu colocar isso aqui para vocês, também, para acompanhar comigo. Se você quiser, então, acompanhar, a gente vai aqui, então, no pool, importar um pool, selecionar o token e fazer o paste aí do nosso endereço. Tá? Então, aqui o token address. Deixa eu fazer esse processo para vocês verem até onde eu vou parar. Então, voltei aqui no Remix, peguei o endereço do meu token, vim aqui no RSK Swap, deixa eu colocar ele mais pertinho aqui. Eu estaria, então, vamos na página principal dele.
Eu estou aqui na página principal. Ah, ele não está na página principal. Aqui, essa é a página principal, com swap e tudo. Então, eu vou para o pool, vou tentar fazer um join, mas eu sei que ele não existe, né? Eu vou fazer um join, colocar, por exemplo, o meu token, ele não existe. Vou pedir para importar, e eu quero isso mesmo, RBTC mais o meu token. Então, no meu token, eu vou selecionar o meu token. Olha que bonito o TBR aqui. Eu tenho 1000. Eu posso até clicar nele. E ele vai falar que esse pool não existe. Eu vou criar? Não, eu vou criar com o meu Smart Contract, lá no Remix. É isso que faz a diferença. Então, eu volto aqui no Remix agora, que vocês já entenderam o que a gente está fazendo. E antes disso, eu quero vir aqui no tutorial para mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho que fazer são dois passos, tá? O primeiro é aprovar no token que o Smart Contract do router possa utilizar o meu token, possa transferir o token para o Smart Contract. E o segundo, aí sim, é criar ou adicionar o pool de liquidez. Então, essa parte aqui eu mostrei para vocês. No nosso caso, lembra que eu tenho 1000 tokens, mas eu quero usar 100 desses tokens. E eu vou fazer esta proporção aqui. Então, imagina que assim, 100 tokens, eu gostaria que eles fossem iguais a 0,1 RBTCs. Mas eu nem tenho isso na minha conta, né? Lembra que eu tenho menos. Então, eu vou pôr mais 2 zerinhos aí. Então, a gente pode dizer que 0,001 RBTCs para cada token. Ou seja, cada BTC, cada RBTC vai ser equivalente a 1000 tokens. É isso que eu vou estar fazendo com vocês, tá? E volto aqui. Como eu quero fazer só 100 tokens, eu vou fazer, então, a aprovação de 100 tokens. Não vou fazer a aprovação de tudo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprovar lá no token. Qual que é o endereço do spender aí? Que é o endereço que vai aprovar. É o endereço do Smart Contract do router. E aqui é o valor dos tokens que eu preciso. Então, no token, approval, com esses dados que estão aqui. Eu vou copiar ele aqui de uma vez. São esses dois dados aqui. Copiei. Voltei aqui no Remix. Vou lá no meu token, approve. Vou colar tudo de uma vez aqui. Se eu expandir, dá para ver que, olha, é o spender, que é o endereço do router. Aqui, ó, o início mesmo. E a quantidade de tokens que eu quero. Transact. Vou aprovar a transação de aprovar. Então, é bom isso, né? Aprovando aqui a transação. Perfeito aqui. Muito bom, estou esperando aqui a transação ser aprovada. Enquanto isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Dia 1º de janeiro, eu queria publicar um Smart Contract na RSK e na Ethereum, Mainnet, Testnet, que é um Smart Contract meu de mensagens que eu quero deixar para o futuro, em 3 línguas ainda, português e espanhol. Eu criei esse Smart Contract em inglês. Então, eu fiz a transação nas 3 redes ao mesmo tempo. Ah, não é esse. Puxa, não está aqui fácil. E o que aconteceu é que eu usei um gas baixo, relativamente baixo. E até hoje, a minha transação do Ethereum não foi minerada. Meu gas está com 31 e minha transação está lá esperando para ser minerada. Eu, de verdade, eu vou deixar ela lá e ver quanto tempo ela vai ficar no mempool e ela não vai entrar num bloco. Simplesmente não entra porque o custo hoje está mais alto. Eu teria que aumentar o gas e eu não quero. Eu realmente, já que o meu objetivo de publicar a transação dia 1º de janeiro não funcionou, agora eu vou deixar ela lá até para ver quanto tempo ela vai ficar até desaparecer aí da mempool. Vamos ver. Enquanto eu estava conversando com vocês, já foi aprovado, tá? A gente pode ver aqui, então, que está aprovado. Eu já autorizei o router a usar o meu Smart Contract. Eu vou minimizar essa parte. E a próxima parte que eu vou fazer é o Add Liquidity. Dá uma olhada que esse cara ele tem muito parâmetro, gente. Vocês precisam entender direitinho o que são esses parâmetros. Que é este aqui. Então, a gente vai usar o Add Liquidity. Então, agora, isso aqui é no Interface Router.
os parâmetros que eu tenho são esses aqui. Eu vou deixar só uma descrição para vocês, bonitinha aqui. Mas eu vou explicar e aí fazer com vocês. Então, quais são os parâmetros que eu tenho? Primeiro, o endereço do meu token. Depois, a quantidade de tokens que eu quero enviar para o pool de liquidez. Quanto que a gente aprovou? 100 tokens. Então, eu vou enviar 100 tokens. Como a gente está criando o pool, como ele já existe, o amount token min é o mesmo do que o que eu quero, tá? E exatamente porque eu tô definindo também, eu tô definindo a cotação, o preço dele. Então, eu vou definir quantos Ethers, que não são Ethers, tá? São RBTCs, mas lembra que é o equivalente aqui. Então, quantos RBTCs eu vou enviar e que equivalem àqueles 100 tokens. Então, mandei 100 tokens, mandei uma quantidade de RBTCs, e com isso eu estou criando a cotação inicial do token no pool de liquidez. O to é o endereço da minha carteira, porque depois, quando as pessoas tentarem interagir, comprar e vender no pool, eu vou receber as tarifas, as fees disso. E o deadline, quando a gente manda uma transação para um smart contract como esse, para um router, eu tenho que dizer por quanto tempo ele ficaria esperando validar a transação. Igual eu comentei da minha transação que está um mês parada, a gente não vai deixar isso numa transação de DeFi. Então, a gente define um deadline curtinho, depende aí exatamente do que vocês querem. Então, deixa eu definir os dados, então, que eu preciso. Vou definir aqui, então, exemplo, que é exatamente o que eu vou fazer. Qual é o endereço do meu token? Vamos ver. Opa, fui para o lado errado. O endereço do meu token está aqui. Quanto eu quero? 100 tokens. Está aqui. Esse aqui a gente já falou que é o mesmo. Quantos Ethers que eu vou enviar? Repara que aqui eu estou enviando um a menos, né? Até do que eu queria. Era para eu enviar para... Não, tá certo, né? Porque não, era 0,1. Então, ele está até saindo mais barato do que o que eu falei que eu ia fazer. Tá? Aí eu vou mudar agora. Vou mudar aqui e vou colocar um zerinho aqui. Tá? Só para a gente mudar essas quantidades. O endereço que vai receber as taxas não é esse, é a minha carteira atual. Lembra que eu criei uma nova com a NIFT. Então, aqui, ó, vou pegar minha carteira atual e colocar aqui. E vamos descobrir o deadline. O deadline, eu tenho que usar o número do Unix Stamp. Aí o timestamp Unix que a gente usa. Que eu gosto de usar esse carinha, tá? Para ver. Então, para o deadline. Esse cara que vai ajudar você. Então, aqui estou eu. Qual é? Opa, nesse. Eu já tinha ele aberto. Esse aqui é que eu abri agora, né? Deixa eu dar um refresh só para ter certeza. Tá bom. Então, este é o tempo atual. Eu tenho que acrescentar um pouquinho nesse tempo. Por exemplo, mais 300, que seria o nosso equivalente aí a 5 minutos. Então, que é isso que eu estou fazendo agora. Eu vou até acrescentar mais, porque eu não preciso fazer número exato. Eu vou colocar aqui meu deadline aqui. Eu vou mudar para 8. Então, eu acrescentei 600. 10. E pronto. Agora eu preciso colocar todos esses valores lá no meu smart contract. Então, token. A quantidade. Deixa eu conferir essa quantidade aqui. Tá, deu 100. Só porque, como eu tinha mexido num lado lá, eu preciso ter certeza que não tem nada errado. Quantidade de Ethers que eu vou enviar, também vou dar uma conferidinha, viu, gente? 0.01. Tá feito. Eu não pus os tokens, né? Tá bom. Aqui é igual, lembra que eu tenho que copiar esse. To é o meu endereço. Deadline é o que eu defini agora. Então, agora aqui, muito importante, gente. Antes de eu clicar no botão Transact, eu tenho que, essa quantidade de Ethers, que são RBTCs que eu vou enviar, eu tenho que enviá-los. E onde é que eu vou colocar isso, então? Eu vou pegar esta quantidade, venho aqui no value da transação
e envio esta quantidade em Ways, ou se quiser transformar em Ethers. No meu tutorial eu transformei em Ethers, tá? Agora eu vou mandar aqui mesmo. Então, agora sim, eu estou enviando este valor junto com a transação. Então, eu posso clicar no Transact. Vou aprovar de novo a transação aqui. E agora a gente espera uns segundinhos, então, para a transação estar validada. E uma coisa, hoje até não tem tanta gente fazendo junto comigo, mas eu recomendo vocês, sempre que eu fizer esse tipo de webinar e vocês puderem, é interessante vocês fazerem juntos, porque eu resolvo as dúvidas de vocês na hora. Normalmente eu sei o tipo de problema que a gente pode ter, que se depois você tentar sozinho, talvez você não resolva tão fácil, né? Você vai demorar mais. Então aproveitem que a gente pode daí ter esse momento aí, essa oportunidade para fazer isso juntos. Recomendo muito para vocês, é super divertido fazer junto. Então, estamos esperando aqui mais um pouquinho. Deixa eu vir aqui na parte das transações, ó lá. Tá demorando só um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ver se eu pego alguma informação para vocês para ajudar. Ah, já sei. Mostrar minha transação pendente para vocês. Para vocês verem meu drama. Então, aqui, por exemplo, eu venho no Etherscan. Ah, já validou minha transação. Essa aqui é minha carteira. Aí a gente pode olhar aqui que tem 2 transações pendentes. E essa transação aqui, ele diz que está 10 dias, né? Mas ele não está com a data de envio, mas eu acho que o próprio MetaMask mandou de novo, porque ela foi enviada originalmente, eu tenho um print dela sendo enviada no dia 1º de janeiro. Eu acho que talvez interessante que ela talvez caísse daqui, o MetaMask enviou de novo quando eu enviei a segunda transação. Muito interessante isso, mas dá para ver aqui, tá parada pelo menos 10 dias, né? Eu sei que tá parada há um mês. Deixa eu voltar aqui para dar uma olhada. Transação validada. Voltamos no Remix. Então, já está tudo em ordem aqui. Já adicionei liquidez no pool. Onde eu posso ver isso? Lembra do app? Olha lá o app. Agora, o pool foi encontrado. E esta é a posição. Olha que interessante. Qual é a taxa de RBTCs por TBR que a gente tem? Então, 0. Aqui era para ser 1, né? Para falar a verdade, ele tem um pequeno arredondamento aqui que perde 1 aí no meio do caminho, mas a gente está falando em 100 TBRs para 0,01. Tá certinho aqui. Tá? Muito bom. Então, próxima etapa, eu quero ver agora a cotação do meu token. Eu já sei qual é, mas eu quero ver por aqui como que é a cotação do meu token. O que está acontecendo? A gente usa esse get prices, então, para pegar a cotação. Então, a próxima etapa é pegar a cotação. Como é que eu vou fazer isso? O importante é vocês conhecerem esse path, tá? Mas antes, deixa eu falar, a gente vai usar a função getAmountIn. Super importante isso aqui para vocês. E amount out é a quantidade de tokens que eu quero. Então, imagina, é o seguinte, se eu quero comprar tokens, quantos Rapid Ethers ou RBTCs eu tenho que enviar? Então, por exemplo, eu quero comprar um token. Eu quero receber um token. Então, esse é o amount out que eu vou ter que colocar aí. E o path, ele é uma dupla. Lembra que a gente falou que os liquid pools, eles são impares? Então, o path, ele é um array com 2 endereços, que é o endereço do par do pool de liquidez. Então, no meu caso, o par é o WETH address, que é o RBTC, e o endereço do meu token. Para facilitar nossa vida, e esse WETH address pode mudar em versões do router, eu trouxe o valor que ele está guardado no router, tá? E eu pego esse valor, então, aqui. Lembra esse WETH? É esse valor aqui que eu preciso, ó. Vou pegar ele e já vou copiar. Então, eu vou começar a criar um array aqui.
o primeiro que eu tenho que colocar é o endereço do RBTC, e o segundo é o endereço do meu token. Copiando e endereço do meu token. A outra coisa que eu quero, lembra que é o amounts out, que é a quantidade que eu quero. Qual que é a quantidade que eu quero mesmo? Um token, não é? Então, eu venho aqui, eu quero 1. Opa. 1. E para esse 1, é essa quantidade que eu preciso. Então, eu não copiei tudo. Essa quantidade que eu tenho que colocar lá em cima. Então, são estes os parâmetros que eu vou usar agora. Tá? Vamos colocar esses parâmetros lá. Remix, getAmountIn, quantidade, e o PEF, que a gente fala. O PEF do router, do pool de liquidação. É uma call, não gasto gas para fazer isso, não aprovo nenhuma transação. Simples assim. Ótimo. Aí ele retornou esse negócio aqui embaixo. Vamos levar para o nosso pad para ficar mais fácil de ler. Então, é isso aqui que ele retornou para mim. Então, o que significa isso? Isso aqui a gente tem que interpretar de acordo com o PEF. Então, este primeiro cara aqui é o RBTC. Este segundo cara aqui é o meu token. Então, isso quer dizer que para eu obter esta quantidade de tokens, que é um token, eu tenho que enviar esta quantidade de ethers, ou de ways. Enviar ways para receber um token. É isso aí. Então, agora que eu já sei qual é a quantidade que eu tenho que enviar, eu posso fazer a função final até do nosso workshop de hoje, do nosso webinar, que é o swap em si. Agora, antes disso, aqui é uma coisa bem legal para eu falar para vocês. Repara que, assim, vocês lembram que a gente definiu que era para ser 1 para 1, né? Era para ser 0.01 para um token, né? 0,1, que seja, tem um 0 a mais aqui, para um token. Mas por que esse valor todo quebradinho, né? Por duas coisas. Então, primeiro, tem uma taxinha, né, de 0,30% para fazer o trade. E outra coisa é que a execução do trade, ela vai influenciar as reservas. Então, o conceito de pool de liquidez é que todo pool, ele tem uma constante definida na criação do pool, que a gente chama de K. E eu tenho 2 ativos. Então, quando eu aumento a quantidade de um ativo e diminuo de outro, o preço a relação de um para o outro muda, né? Então, o preço de um ativo em relação ao outro muda. E por isso que ele dá um preço diferente também. Ele é de acordo com a quantidade de tokens que eu estou retirando do pool. Então, tem essas duas pequenas diferenças. Então, eu vou ter que usar isso agora no swap. E repara que o swap ele tem vários argumentos também. Então, vamos entender os argumentos do swap. Então, a gente vai usar esta função. E os parâmetros dela, para vocês entenderem o que é, são estes aqui. Então, quantidade de tokens que eu quero, então, fazer o swap. É um token. Eu quero pegar um token para mim. PEF é o mesmo array que a gente usou lá em cima, tá? To, eu quero receber esse token na minha carteira. Então, o endereço da minha carteira. Deadline, de novo, é o timestamp Unix. Antes de fazer, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês na carteira. Lembra que eu tinha 1000 tokens, né? Que foi a minha emissão. Agora, eu tenho 900. Por que agora eu tenho 900? Porque eu mandei 100 para o pool de liquidação. E depois que eu fizer esse swap, eu tenho que ter 901, que vai ser o token que eu estou enviando de volta para minha carteira, mas eu estou comprando, né? Agora tudo bem que eu estou comprando de mim mesma, mas qualquer um de vocês agora pode ir lá e comprar o meu token também. A gente pode fazer isso depois até por aqui mesmo, tá bom? Então, e se eu viesse aqui, agora que eu já sei que existe o pool, eu venho em swap. Por exemplo, eu vou fazer o swap de RBTC para o meu token. Eu não sei se ele aparece aqui, TBR.
De nome não, porque ele não é cadastrado na lista de tokens, né? Então, eu tenho que mandar. Eu posso pegar, por exemplo, o endereço do meu token, colocar ele aqui, aí a gente vai ver que ele existe e que eu tenho 900. E aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer isso por aqui, aquela parte do get price, né, que eu fiz de pegar a cotação, eu posso dizer, por exemplo, o que eu quero aqui. Eu quero um token. Ó, ele vai me dizer essa quantidade que eu tenho que enviar para receber um token. E o preço, ele vai mudar em 1% depois disso. Agora, olha a diferença, por exemplo, gente, se eu quisesse 10 tokens. 10 tokens, ele até muda a cor, ele falando, olha, você vai pagar caro por isso, hein? Você vai impactar muito o preço do token. Vai ser muito mais caro, praticamente você vai pagar 10% a mais. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado também, tá? Quando você está fazendo alguma exchange num pool, você tem que olhar com isso. Isso aqui é que é muitas vezes uma oportunidade de arbitragem entre diferentes exchanges, sejam elas centralizadas ou descentralizadas, com esse tipo de coisa, tá bom? Mas eu quero um só e não vai ser por aqui. Vai ser por Smart Contract. Lembra que eu quero aqui programar essa troca, mandar uma transação do meu Smart Contract. Então, vamos colocar os valores que eu preciso aqui. Deixa eu fazer ele de novo aqui. Eu quero comprar um token. Quanto que eu tenho que mandar? Eu tenho que mandar isso aqui, ó. Que se eu quiser arrumar aqui, é este aqui. Vamos ter certeza que é isso. Então, essa quantidade em Ways tá aqui, ó. Então, é isso aqui que eu tenho que mandar. Isso aqui, certinho. Vê que não mudaram os zeros, tá bom? E eu quero um token, então isso aqui é o equivalente a um token. Então, vamos lá, deixa eu preencher esses dados. Amount out, quantos tokens eu quero receber? 1. PEF. PEF eu tenho que atualizar aqui, não é mais esse, né? Eu criei o token agora, é esse que tá aqui. Esse aqui era o de outro dia. Então, esse é o PEF, colocando o PEF aqui também. Próximo, a minha carteira também não é essa. Qual que é a minha carteira? Essa aqui. Então, esta é a minha carteira. Esta é a minha carteira. Deadline, vamos ver qual que é o deadline agora. Voltei aqui, F5, atualizei. Então, agora isso aqui que seja mais 300 ou quantos vocês quiserem. Eu vou pôr 400, vai. Eu sempre gosto de pôr um pouquinho a mais. E agora, eu já posso clicar no Transact? Não, porque eu não estou fazendo um swap. Não adianta só falar quantos tokens eu quero, eu tenho que enviar também, né? Então, eu tenho que ir lá naquela parte de valor e enviar os tokens. Puxa, quantos que são mesmo? Esta quantidade em Ways, vou definir em Way mesmo. Então, eu tenho que enviar isto aqui em Way. Agora sim, eu estou enviando uma transação com aquela quantidade de Ways e eu posso clicar em Transact. Hoje até eu não fiz erros, tá? Eu costumo fazer um monte de erro aqui para mostrar para o pessoal como é que funciona. Por exemplo, se eu uso deadline sem atualizar, né? Ou seja, um deadline que vai praticamente acabar junto com a transação, vai vencer com a transação. Uma das coisas que acontece é que eu envio a transação, eu gasto gas para enviar, mas o Smart Contract não vai validar a minha transação. Então, vai voltar um erro. Tá? Outra coisa que eu fiz ontem, até para mostrar de erro, eu fiz a transação, mas eu esqueci de enviar o valor aqui em cima. Então, porque eu não enviei o valor, também gastei gas, mandei a transação, chegou lá no router, ele falou, não, peraí, você não mandou que você tinha que enviar. Não, você não vai fazer swap. Outra transação com gas perdido. E daí, só na terceira vez que eu fiz este processo, que realmente eu recebi o meu token que eu estava comprando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, pode colocar aqui no chat, tá? Eu estou olhando o chat, eu acompanho com vocês o que precisar e respondo. E por que deu erro agora? Eu tenho certeza que foi
alguma coisa que eu errei no deadline. Por mais que eu pus um deadline alto, eu preciso revisar o que eu estou fazendo no deadline, porque eu estou errando isso aqui. Eu vou mudar ele 1 para cima aqui, tá? De 3 para 4. E eu achei que eu não ia errar hoje. Ah, você viu só, gente? Consegui errar. Mas eu tenho que pôr o valor de novo. O valor tá certo? Vou até copiar daqui de cima para ter certeza que não tô com o valor errado também, para não errar a segunda vez. Agora que eu não gostaria de errar, né? Então, mandando de novo. Aprovando tudo de novo. Vamos esperar agora a aprovação desta transação. E para vocês entenderem, então, onde a gente está, eu queria falar um pouquinho mais desse deadline para vocês. E, por exemplo, eu posso mandar um deadline grande, né? 10 minutos, 15 minutos. Mas imagina que você criou um robô de arbitragem que vai fazer esse tipo de interação quando você aciona o robô, ou seja, tudo automático. Você não pode colocar um deadline muito grande, porque se você colocar um deadline grande, pode acontecer de outros trades acontecerem on-chain na sua frente, né? E o preço mudar. E aí já não valer a pena para você fazer aquela transação. Então, por isso que é muito importante a questão do deadline, entender como é que ele funciona. E realmente, eu preciso depois rever o que eu estou fazendo com o deadline, acho que eu estou pondo 0 a menos, alguma coisa assim, porque agora funcionou. Mas vocês viram que eu aumentei muito, né? Ou estou com algum problema do timestamp, tem alguma diferença aí. Bom, vamos ver o resultado, então, disso. Como é que eu vou ver o resultado? Eu posso vir, por exemplo, aqui na Nifty Wallet, e olha só que lindo, gente, eu tenho 901 TBRs agora, criei um token agora com vocês. Eu também posso, por exemplo, vir aqui, repara que o preço mudou, aqui mudou só um pouquinho, mas lembra que era 1%, agora é 1,1%, porque essa diferença de 0 a 1% aqui foi o meu trade que fez essa diferença. E eu também poderia fazer outra troca por aqui, que seja, dá no mesmo. Mas é isto aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, fizemos o swap, o próprio swap, usando um smart contract, sem usar o aplicativo. Ou seja, você pode criar outros aplicativos, outras coisas que te interessem para fazer esse tipo de operação. Por exemplo, os flash loans que aconteceram muitos aí, ele ficou muito popular em fevereiro, porque algumas pessoas ganharam muito dinheiro com empréstimos que aconteceram em um único bloco do blockchain aí do Ethereum. Eles são todos feitos programaticamente. Não faz sentido você fazer um flash loan na mão, você não conseguiria, assim, não dá certo. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Chegamos aqui na parte do swap. Eu vou esperar um pouquinho para vocês, ver se vocês têm alguma coisa alguma pergunta no chat. Eu vou apresentar, enquanto isso, um material para vocês. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, esse aqui eu gosto de mostrar grandão. Isso aqui é o que a gente tem de DeFi ou Open Finance, é um outro nome que vocês vão ver muito, tá? Relacionado a DeFi, que já existe na rede da RSK. Então, tem muitas wallets, estão começando aí a partir de marketplace, lending, stablecoins, a gente já tem algumas, ó, o próprio DAI a gente tem. O Dollar On-Chain é um outro esquema bem diferente do DAI, que eu gosto muito, foi criado originalmente na RSK, recomendo muito vocês utilizarem. Chainlink, que é um Oracle para a gente ver preços da rede Ethereum, também ele está implementado na RSK, porque uma coisa que acontecia é que, sabe aquele get prices? Pode dar uma diferença muito grande entre o Oracle e o get price, então é importante vocês conhecerem esse tipo de coisa. A gente tem, então, a RSK Swap, algumas formas de você fazer as trocas automaticamente, e, enfim, bastante coisa já está acontecendo aí no ecossistema de DeFi na RSK. Esse aqui é um material de espanhol, que eu queria passar para vocês aqui, então, aqui embaixo, os nossos dados, tirando de dúvida que eu vou trocar, eu preciso atualizar, que estes aqui, então, são os contatos da RSK para vocês todos. Eu vou colocar também os meus contatos direto, o meu material, porque eu
redesenhei meu blog no final do ano, que estava tudo muito misturado. Então, agora, vocês podem vir na parte de eventos. Tem todos os eventos, eu consegui cadastrar praticamente tudo de 2019 e 2020. Ainda faltam os de 2018 aí, 2017. E eles estão separados por língua. Então, aqui você pode ver qualquer evento em inglês, que eu fiz em inglês, em espanhol ou em português, que é a maioria, 107 eventos. E para cada evento, ele tem o que eu consegui de recurso dele, né? Então, isso aqui é um podcast, vai ter o link do podcast. Vamos pegar um vídeo, sei lá, isso aqui é um vídeo, podcast também, webinar, esse aqui. Então, esse aqui é um vídeo, então você vai ver aqui o YouTube diretamente. Alguns têm os slides, apresentações que eu fiz. Então, dá para vocês se divertirem aí com algumas coisas já feitas. Tem também a parte da RSK, que é uma parte só de tutoriais na RSK. Mesma coisa, tudo meu tá em 3 línguas, então venham aqui em português, PT, e você tem uma lista aqui do que eu já criei de tutoriais. Então, por exemplo, se alguém estiver começando agora, que esse webinar de hoje ele foi mais avançado, vocês podem, vai para o início aqui, ó, cria seu primeiro Smart Content, cria seu primeiro front-end, aprende a migrar uma DAP, entende como que é um nó da RSK, entende como que é o GEF, como é que você pode usar Truffle, Criatou, que a gente criou hoje, foi bônus, tá? E aí, eu estou começando aqui a parte das finanças descentralizadas, tá bom? Vocês podem também, para quem gosta de Ethereum, tem outro em Ethereum, com alguns materiais parecidos, outros diferentes, mas é a mesma coisa, aí dá para vocês estudarem por aqui também, tá bom? E deixa eu colocar só o link para vocês, então, disso também. Ó, por exemplo, esse aqui não é o link que vocês precisam, porque é o de espanhol. Deixa eu colocar o link em português. Então, tá aqui para vocês os 2 links que vocês precisam. Tenho mais alguns recados para passar para vocês. Deixa eu pegar aqui os outros recados, deixa eu ver se algum deles está aqui. Bom, enquanto isso, tem aqui meu contato, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, fique à vontade. Vocês me encontram também em qualquer lugar como Solange Gueiros. É mais fácil até me achar aí no LinkedIn. E por que esse aqui, cara, tá sozinho? Tá, deixa eu passar ele para cá. E aí sim eu posso colocar aqui para vocês os meus contatos. À vontade aí para vocês. Esse aqui é o portal dos desenvolvedores. Tem mais 2 coisas que eu quero passar para vocês. Eu comentei que a gente mudou o nosso canal aí para resolver as dúvidas de vocês. E a gente criou a gente está com Slack agora, e esse Slack, eu tenho um canal em português. Então, qualquer coisa vocês podem perguntar em português, fala comigo diretamente. Então, não é o de espanhol, é o PT. Então, criei ele para a gente começar hoje. Quem tiver alguma dúvida, manda lá no canal em português que eu respondo para vocês. Mas não é principiantes, não. Deixa eu ver o nome. Eu acho que é iniciantes. Iniciantes. Principiantes era de espanhol. Então, iniciantes. Aqui está. E mais uma coisa, eu até divulguei aí um pouco nas minhas redes sociais, que a RSK está contratando, tem muitas vagas abertas, vocês podem olhar as vagas que interessam para vocês e, de repente, me mandar um e-mail, uvilabs.org, e também enviar para o Talents diretamente. Aí eu posso conversar com vocês, ver alguma coisa também, fazer alguma indicação, tá bom? Então é isso. Terminamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. E, bom, tem bastante coisa para vocês estudarem. Eu estou à disposição de vocês. Conversa comigo lá no canal dos iniciantes. Me adiciona onde vocês quiserem. E até o próximo. Nosso próximo webinar em português ainda vai ser dos avançados, tá? Que ele vai ser daqui
3 semanas, 3 semanas, que é esse aqui. Eu vou ensinar a fazer um factory de smart contracts. Então, como é que um smart contract pode criar outros? Isso aí é um padrão. Eu vou ensinar isso. Ele não é tão simples assim, ele é mais avançado. Para os iniciantes, eu vou pedir para vocês até esperarem um pouco mais, que a gente está lançando aí nos próximos meses ainda, eu acho que agora está um mês para a gente lançar um projeto novo que chama RSK Academy, que é um projeto de formação de desenvolvedores em blockchain, certificados aí pela RSK e com todo o processo em blockchain, inclusive os seus projetos. Sou eu que estou fazendo, tá, esse projeto. Inclusive, a gente vai fazer o primeiro projeto piloto, começando aí daqui um mês e meio que seja, e eu vou convidar vocês para participar. Quem quiser participar e acompanhar junto esse projeto aí de certificação, a gente faz juntos. Muito bom. Obrigada aí, Paulo, pode deixar, eu vou avisar, te coloco no projeto. Obrigado pela presença, Ricardo, Gustavo, todos os presentes aí. E até a próxima, pessoal.